houve esses desentendimentos entre o Padre Chagas e Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, com relação à nova povoação, que a povoação de Atalaia se mudasse, né? O Diogo Pinto fez uma consulta a todos os povoadores para escolher o local. E todos votaram para o Campo Real. Em 1818 sai um alvará do governo português do Rio, criando a paróquia de Nossa Senhora do Belém lá no Atalaia. Então isso consolidou de uma certa forma o Furtinho, digamos, ao povoadinho do Atalaia, porque já passou a ser paróquia. Mas o padre pretende que seja em outro lugar, porque os índios moravam lá. Qual era o lugar que ele tinha escolhido? O lugar onde era a cismaria do Diogo Pinto de Azevedo, Portugal. E o Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, também estava em São Paulo em 1818, ele consegue reaver a posse dessa cismaria. Quando ele está retornando, o padre se apressa, determina que o lugar da nova povoação deveria ser nesta cismaria, que era a cismaria dele, porque aqui era um lugar muito bonito, era alto, tinha boa água, muitas pedras. Então era um lugar excelente para ser construída a nova povoação. E o Pontão das Estacadas ficou abandonado, completamente abandonado. Já tinham sido construídas casas, né? Mas ele tinha sido abandonado. Nesse meio de tempo, o governo de São Paulo, da província de São Paulo, tornou-se um triunvirato, chefiado por D. Mateus, um bispo. Daí, é claro, o padre teve todo o poder, né? E conseguiu daí mudar para cá a povoação. E chegando aqui, o que é que ele fez? Pegou o Capitão Rocha e ele mesmo escreve que ele fez algumas normas para a nova povoação. Não era nova, é a mesma, só que ia trocar de lugar. Porque a criação foi lá na Atalaia. A freguesia de Belém foi criada em 1818 lá na Atalaia, e tendo um padre colado, que era o Padre Chagas, no regime eclesiástico, a igreja lá de Belém automaticamente passou a ser freguesia. O padre e o Antônio da Rocha Lourdes apenas transferiram a freguesia aqui e instalaram no dia 9 de dezembro. Foi dia 9 de dezembro que foi fundada a freguesia de Nossa Senhora de Belém. O início, a organização, o planejamento da construção dessa cidade, que já foi declarada depois como freguesia Nossa Senhora de Belém, e tendo então a transferência de todo o povoado do Atalaia para cá, em 1821. Que essa freguesia imediatamente começou a ser ocupada, né? Foi feita a capela, então começaram a desenvolver a partir da planta elaborada pelo Padre Chagas. E nesse alto da fundação é um verdadeiro código de posturas. Como é que deveria ser as águas, como é que se tinha que manter a vegetação. Ele traz todas as indicações como é que deveria ser a freguesia Nossa Senhora de Belém. O regimento, o regulamento da cidade proibia a presença de índios aqui, principalmente de índias, por causa do problema de prostituição. Os índios ficaram em Atalaia, ficaram distantes. E o padre ficou morando aqui.
mas dava assistência em Atalaia. Com a morte do pai, assumiu o Luiz Tigre Gacon. E esse aí não era bem visto pelas demais tribos. E os índios vieram se queixar que eles estavam em perigo de morrer. O cacique veio, os outros, e o padre não queria aceitar. Até que ele se convenceu de que, de fato, os índios estavam a perigo e resolveu ir junto lá para ver em loco. E quando o padre foi lá, na tarde, na noite que o padre foi para lá, a aldeia foi atacada e queimada. O cacique morreu, o Gacon morreu, morreram vários índios e ficou destroçado o aldeamento todo. Esse conflito entre o padre e o comandante teve consequências sérias, até entre historiadores, que interpretam, uns dando razão ao padre e outros dando razão ao comandante. Eu não tiro a razão de nenhum e compreendo que isso ocorreu em função da incompatibilidade de objetivos. Um tinha um objetivo e outro tinha outro objetivo. O comandante precisava cumprir a sua missão de conquista, de conquistador, era um militar. O padre tinha a missão de evangelizar, eram coisas diferentes. Padre Chagas era um homem inteligentíssimo, talvez o mais inteligente de toda a expedição. Com o Diogo Pinto, duas personalidades muito fortes, né, se encontraram. E os determinados momentos políticos favorecia ora um e ora o outro. O que eu sei é que o Francisco, filho do tenente Antônio da Rocha Loures, é claro, que em Guarapuava na época não tinha moço para ele casar, né? Então, quando ele levando uma boiada para vender na feira de Sorocaba, lá ele se encontrou com uma prima, ela era de Curitiba, mas estava morando em Sorocaba, em São Paulo, a Laura Rosa. Houve o casamento lá em São Paulo, lá em Sorocaba, e a mãe dela, sabendo dos perigos que ela ia enfrentar em viagem, né, então deu essa santa. Chegaram no Rio das Mortes os índios, fizeram uma tocaia, uma emboscada, e tiraram as flechas, e ela tomou uma flechada na perna. E ela, com o cavalo veloz, cavalo bom, o cavalo correu, né? E ela fez um pedido. No local onde ela pudesse estar salva, ela mandaria levantar uma capela ou então uma igreja. E já em seguida ela conseguiu dominar o cavalo e veio na frente, enquanto eles ficaram combatendo lá, o resto da comitiva ficou combatendo. Dali, quando ela estava aqui chegando onde está a nossa catedral, ela foi alcançada pelo resto da comitiva, dela estava totalmente salva, né? Começa aí o ciclo, longo ciclo da chamada indústria pastoril. Os campos eram ricos em pastagens, eram abundantes, eram largos, aguadas de primeira, e sobre esse tapete verde se desenvolveu o ciclo pastoril, que produziu também efeitos políticos e administrativos. Por exemplo, o nosso Visconde de Guarapuava, que vem de Palmeira para receber uma cismaria e chega em Guarapuava muito jovem. E ele perdeu o primeiro filho dele, era casado com uma Marcondes também, por uma coincidência, e parece que a moça não tinha muito preparo, habilidade para cuidar de filhos, e teve, acho que, um acidente de queimadura de água quente, que ela pôs o filho na água muito quente e o filho morreu em decorrência disso. E ele devolveu a mulher para a casa dos pais e viveu o resto da vida sozinho.